Oi, Natália, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos Ah, bem-vindos. muito bom te ter aqui, viu, Natália, para conversar com a gente, assim, de um tema. Aliás, Natália, faz muito tempo que eu tô querendo te convidar para uma live, mas eu nunca consigo me organizar, ainda bem que dessa vez deu certo. Pessoal, vou pedir para a Natália se apresentar antes da gente começar a falar, mas vou começar falando de Natália antes dela se apresentar, para vocês saberem quem é a Natália na minha vida, tá? Gente, a Natália é a minha planejadora financeira, né? Então eu não ia trazer alguém aqui que não fosse assim da minha total confiança, né? Então aprendi e aprendo muitas coisas com a Natália. Ela me auxilia muito a tomar decisões que para mim foram muito importantes, principalmente nesse momento de pandemia. Então eu fico muito feliz de recebê-la e eu espero que ela possa compartilhar com vocês muitas das coisas que ela compartilhou comigo e com meu marido, viu? Que possa nos auxiliar a pensar sobre esse tema. Natália, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Primeiramente, muito obrigada pelo convite e assim, é uma honra acompanhar esse casal maravilhoso. Então, assim, estar do lado de vocês é muito bom e participar das conquistas também é mais maravilhoso ainda. Bem, gente, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Natália, sou planejadora financeira patrimonial. Então, já trabalho com isso já tem alguns anos. Sou certificada CFP, que é uma certificação muito importante na área de planejamento financeiro, no mercado que nós atuamos. E é poucos profissionais que têm essa certificação e que atua diretamente com o cliente, porque a maioria está em grandes bancos e não faz esse trabalho direto com a pessoa física, com as famílias. Então, meu papel é auxiliar as famílias a conquistarem a liberdade financeira. E a liberdade financeira não é só pensando no futuro, mas é pensando no presente também. É em Uhum. relação a ter a tranquilidade de que você está fazendo o seu trabalho, você está fazendo o seu papel e você pode curtir essas etapas, esse processo. Porque o planejamento é para você para você realizar aquilo que é importante para a sua vida, aquilo que é importante para a família, aquilo que é importante para o casal. E quando você começa a realizar, isso te dá mais força para continuar. Então, Nossa, bem, demais. né? Uhum. Então, esse é o meu papel. Então, essa sou eu, sou essa profissional que atende as famílias. E pessoal, falando assim da minha experiência, né, com a Natália, nós tivemos assim a grata experiência de começar com a Natália antes da pandemia, sabe? Quando a pandemia chegou, eu e meu marido, claro que a gente teve que se reorganizar diante de todas as mudanças, né, que nós tivemos, né, de ir para o presencial para o online, mas assim, numa paz, né, porque estávamos organizados. Então, eu acho que essa organização financeira, ela traz muita paz para o casal, sabe? Isso eu acho que fez muita diferença no meu relacionamento e eu percebo que fez diferença e faz diferença no relacionamento das pessoas que estão hoje passando por esse período, né? As pessoas hoje que estão mais impactadas financeiramente, com certeza elas estão mais estressadas, elas estão com mais dificuldade, né? Não só financeira, mas de relacionamento. O casal entre muitos conflitos quando isso acontece, né? Então, é uma área muito importante da saúde emocional do casal, é a parte financeira, né? É muito romântico acreditar que só o amor sustenta, gente, mas precisamos de outras coisas para dar sustentação para o amor. E o dinheiro, pessoal, e aí já vou fazer uma pergunta para a Natália. Na minha opinião, é uma das áreas, essa questão da relação com o dinheiro, né? Como o casal fala sobre o dinheiro, lida com o dinheiro, planeja em relação ao dinheiro, é uma das áreas mais espinhosas entre o casal. É quase como um campo minado, sabe? Se o casal não tiver habilidades, né, para dialogar, para conversar, para negociar nessa área, vira um campo de guerra. E outra coisa também, viu, pessoal? As pessoas acham que traição está muito ligada somente à questão de infidelidade conjugal, traição sexual, né?
uma das áreas onde as pessoas se sentem mais traídas é na financeira, viu, gente? Quando você faz um combinado financeiro dentro de casa, esse combinado não é cumprido, as pessoas se sentem traídas, às vezes até com muito mais frequência do que na questão da infidelidade conjugal. Então, é uma área que a gente precisa cuidar. Eu vou aproveitar, então, aqui, Natália, para fazer algumas perguntas para a gente ir conversando sobre esse tema, tá? Natália, assim, na sua experiência, né, com as famílias, com os casais principalmente, o que você acha que é a maior dificuldade em relação ao dinheiro, nessa relação do casal com o dinheiro? O que você percebe que às vezes eles têm mais dificuldade? Uhum. A maior dificuldade, acho que primeiramente, é o alinhamento de pessoas diferentes para pensar em um objetivo comum. Porque cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de lidar com o dinheiro e cada um tem um contexto. Então, tem um ali que veio de uma família que sempre incentivou poupar. Em outro, tem uma família que sempre gastou tudo. E aí, quando os dois vão falar sobre dinheiro, cada um tem o seu ponto de vista. Uhum. Cada um tem a sua visão. E aí, para isso ser alinhado entre o casal, é um trabalho que precisa ser feito e tem que ter muita comunicação. E um dos tabus que a gente tem no nosso país é dinheiro. Falar de dinheiro não é algo que a gente fala facilmente, que a gente fala tranquilamente. Não é algo que a gente vai expor para muitos casais, não expõem quanto que um ganha, quanto que eu ganho tanto, eu ganho tanto. Muitas vezes é nebuloso para o parceiro quanto que o outro está ganhando. Uhum. Então, e o que você acha, Natália, assim, que deixa... Por que é tão nebuloso? Por que é tão difícil falar de dinheiro até entre o casal, né? Que deveria ter intimidade, confiança. O que você acha que é tão... Você falou que é uma coisa, assim, talvez cultural em relação ao dinheiro. Qual que é a visão do dinheiro, assim, que você acha que as pessoas têm? Bem, isso é realmente cultural. Isso é do nosso país e pela falta de educação financeira. Que o dinheiro ele é tratado como algo muito... a gente não pode falar sobre isso. E, na verdade, também tem um contexto que como a mulher também não tinha um papel tão ativo na família. Então, muitas vezes, era o homem que ia tomar conta do dinheiro. Ele que era o responsável por assumir tudo aquilo. Então, veio de uma geração... Isso foi mudando muito rapidamente. Então, a gente está falando aqui que em 1960 foi quando a mulher começou a ter o direito de ter uma conta sem pedir autorização do marido. Ou autorização do pai. Então, geralmente, a gente tinha uma pessoa na família, o patriarca, que cuidava de tudo isso. Então, a nossa geração, né, a nossa sociedade foi evoluindo e a mulher também começou a ter mais participação ativa, tanto na força de trabalho quanto ali nas finanças da família. Só que falar de dinheiro não era algo que era falado na família, porque muitas vezes quem ganhava ele que administrava. Os outros integrantes não tinham essa participação de contribuição. Então, falar sobre dinheiro é algo novo, porque é algo novo que está tendo mais integrantes na família que estão tendo essa participação mais ativa. Então, é um contexto, é cultural. A mudança do lugar da mulher socialmente, né? Então, também acho que é interessante ver isso, porque ainda existe muito, em famílias muito tradicionais, essa ideia de que não só é papel do homem ganhar o dinheiro, né? E olha que o quanto a gente mudou, mas eu ainda atendo mulheres hoje que elas trabalham, mas elas acreditam que o papel do sustento da família é do homem, mesmo que elas trabalhem, né? Olha o jeito como os casais vão se organizando em relação ao dinheiro. Mas hoje já existe também uma outra mentalidade, né, que convive junto com essa mentalidade mais tradicional, né? Que não cabe somente ao homem ganhar, tanto que nós, mulheres, né, estamos aí fortemente no mercado de trabalho.
Como também se a mulher ganha, ela tem direito a falar sobre, ela tem direito a falar sobre o dinheiro, né? A decidir em conjunto para onde que esse dinheiro vai ser direcionado. E é interessante ouvir isso, né, Natália? Realmente, e eu vejo isso também nos casais hoje. Parece que mesmo a mulher ganhando, às vezes, ainda mais do que o homem, ainda existe muito essa ideia de que é o homem que sabe administrar melhor o dinheiro, tanto que culturalmente a mulher é vista como sendo muito gastadora de dinheiro, né? Essa coisa de gosta de comprar coisas que não são essenciais. Existe isso também culturalmente. E que não é uma verdade da maioria dos casais, né? Depende de cada casal. Não, a gente fez uma live na Semana da Mulher que a gente comentou a respeito disso. Sobre algumas crenças que foram criadas a respeito também de como a mulher lida com o dinheiro e de como ela o perfil dela como investidora. Porque a gente tem uma certa teoria de que a mulher é mais conservadora. A mulher é mais conservadora até o ponto que ela não entende do negócio, do que ela está fazendo. A partir do momento que ela tem esse entendimento, pelos estudos, isso é claro que vai variar de uma pessoa para outra, mas pelos estudos, a mulher, uma vez que ela consegue entender o que está sendo feito, ela tem claro aquilo na cabeça, ela tem uma disciplina muito maior e ela até segue sendo mais arrojada em investimentos do que o homem. É interessante isso. Isso é muito interessante. Só que para que ela possa atingir esse nível, ela precisa conhecer e quebrar esse tabu de que é um bicho de 7 cabeças e que isso tem que ser responsabilidade só do homem, porque a mulher contribui muito para o planejamento. Então, eu tenho vários casais que, quando a mulher começou a ter uma participação mais ativa nas reuniões, a evolução daquele casal ela foi muito mais acelerada. Porque teve o entendimento dali da mulher, ela entendeu o que a gente estava fazendo e ela contribuiu muito para que o casal seguisse firme na meta, seguisse firme no projeto. Que não desviasse. Tá, surgiu tal coisa. Não. Lembra lá do nosso projeto? Lá que a gente fez com a Natália? Então a gente vai seguir aquele. Se você quiser isso, a gente tem que seguir aquele outro caminho que ela comentou também. Então, a mulher ela tem uma participação muito interessante quando ela está envolvida no processo, contribuindo para a evolução do planejamento. E isso é muito importante, Natália, pensando aqui em relação ao funcionamento do casal, sabe? Porque eu acho que está mais do que na hora da gente entender que todas as áreas que envolvem o casal são de responsabilidade mútua, né? Então, acho que a gente precisa superar essa coisa de que as coisas da casa cabem somente à mulher e as coisas do dinheiro cabem somente ao homem. As coisas da casa também cabem ao homem e as coisas do dinheiro também cabem à mulher. Aliás, quando os dois estão aliados, né, os dois são parceiros, todas as áreas do casal, elas fluem com muito mais facilidade do que quando é somente um que é responsável. Isso seja os filhos, seja a casa, seja a área financeira, né? Então, essa aliança que a Natália está falando é muito importante, né? Muitos casais optam, e é claro que isso é uma escolha do casal, né? A gente respeita, né? A Natália também, conversei com ela, a gente respeita o que o casal escolhe. Cada casal tem o seu jeito de funcionar. Mas eu percebo, eu não sei, Natália pode me ajudar nisso, né? Que quando o casal, ele se engaja, os dois, né? Nas várias áreas que são importantes na vida desse casal, esse casal cresce mais do que quando eles simplesmente delegam de que casa e filhos é da mulher, finanças, né? E sustento, e algumas decisões são do homem, né? Cada um fica com uma parte da vida e eles precisam administrar sozinhos essas partes que são dadas a cada um. Pelo menos essa é a minha percepção. O que vocês acham, pessoal? Comenta aí pra mim. O que vocês acham? Vocês delegam cada um a área, né, pro casamento de vocês? Ou vocês conversam, né, de cada área? Vocês negociam, né, trocam ideia das áreas em conjunto? Fala, Natália. Desculpa te interromper. Não, imagina. Bem, como você falou, Luiz, assim, cada casal ele vai funcionar de uma forma. Então, não tem algo que é certo para todo mundo. Então, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de lidar.
e tudo bem, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Agora, quando existe, né, esse conjunto onde os parceiros vão e começam a fazer o planejamento juntos, nem que sejam tratados de forma individualizada. Como assim, Natália? Ah, não, a gente está falando de um planejamento para o casal, mas cada um está cuidando do seu. Só que eles, mesmo que cada um está cuidando do seu dinheiro, cada um está cuidando do seu investimento, isso também está sendo conversado porque tem alguns objetivos em comum que são os objetivos da família. Então, existe também essa forma também de estratégia e realmente evolui mais rápido. Porque quando só um participa, não tem o mesmo engajamento. Porque muitas vezes o parceiro que não está envolvido na conversa, ele não consegue entender por que a gente tem essa meta para tal coisa. Às vezes, então, é importante que haja assim, essa interação dos dois. É claro que na carteira, né, de algumas famílias que eu acompanho, tem alguns casais que realmente eu converso só com um dos parceiros, não é com os dois. E tá tudo bem e evolui também bem. Mas em relação, fazendo uma proporção, esse que evolui bem é como se fosse uma exceção. Porque já existe ali um alinhamento familiar interno muito grande que contribui para essa evolução. A maioria não evolui da mesma forma. Que não tem esse acompanhamento dos dois, que é quando é só um. A maioria fica aquém dos casais que estão juntos no processo. E é interessante observar isso que a Natália falou, gente, porque assim, tem casais que escolhem juntar o dinheiro e administrar o dinheiro como se fosse um só. Tem casais que escolhem cada um administrar o seu dinheiro e ter um dinheiro da família. São estratégias diferentes, né? Mas independente de qual é a estratégia, o casal ele precisa se envolver, né? Mesmo que seja tudo junto, ou cada um com o seu, o casal precisa conversar sobre isso, né? Os dois precisam se inteirar um da vida do outro, né? Os dois precisam criar quais são as estratégias deles de administração do patrimônio, do dinheiro, né? Da economia doméstica, tudo isso, né? Precisa ser conversado. Não existe uma estratégia única, né, Natália? Mas é necessário uma aliança, mesmo... E aí eu fiquei até pensando assim, mesmo que a mulher ela tenha escolhido não trabalhar, o que é o mais comum, né, ainda hoje, mesmo que a mulher tenha escolhido não trabalhar, ela também participa, né, de toda a questão da economia doméstica, ela também participa de como é administrado o dinheiro, né? Mesmo que ela não esteja trabalhando, ainda assim, a presença dela, né, não é porque ela não está ganhando que ela não participa nesse sentido, né, da forma como vai ser estruturado o planejamento financeiro. Não, exatamente. E às vezes ela não está contribuindo com uma renda ativa, mas ela está contribuindo ali para o funcionamento da casa de uma forma que, se não tivesse o papel dela ali, nada funcionaria. Então, tá tudo bem para esses casais que a mulher escolhe não trabalhar. Mas é importante que essa escolha ela seja alinhada também com o casal. Então, isso é uma escolha minha, de fato, é algo que eu sinto confortável de fazer e o parceiro também se sente confortável em relação a isso. Então, eu acho que a grande questão, acho que não só para a área financeira, mas para as outras áreas da vida, quando a gente está falando de uma vida a dois, é a comunicação e o alinhamento de expectativa e sonhos em conjunto. E trazendo isso para a realidade financeira, que é o que eu estou aqui, meu papel para falar disso, tudo bem se cada um tem uma estratégia diferente. E é importante que cada um pense nos seus objetivos pessoais. Porque antes de sermos um casal, somos indivíduos. Temos as nossas vontades. Então, tem o objetivo da Luísa e tem o objetivo do marido dela. Que são individuais. E tem o objetivo do casal. O que eles querem construir juntos. Então, é importante que haja essa individualização para que a pessoa também tenha o prazer de aproveitar o que ele está fazendo para ganhar de dinheiro.
A gente Uhum. não trabalha para ficar poupando. A gente não ganha dinheiro para ficar poupando. A gente ganha dinheiro para usufruir e para sentir o que ele pode nos proporcionar, Sim, né? mas isso também é interessante a gente pensar, porque isso também é uma confusão, sabe, que eu vejo com os casais, sabe, Natália? De entender assim, que a partir do momento que você casa, é como se todo o dinheiro que você ganhasse, ele só servisse se fosse para a família, sabe? É como se você deixasse de existir como pessoa, né? E aí todo o dinheiro é sempre em nome da família. Quando, na verdade, né, parte do planejamento financeiro, um bom planejamento financeiro, é entender o que é da família e o que é seu também. Porque senão isso te desmotiva muito, né? É claro que é muito bom proporcionar as coisas para sua família, mas se você não puder realizar nenhum dos seus objetivos pessoais, né? Vai ficar muito frustrante, né? Você trabalhar muito, você se dedicar muito, você poupar muito, né? A sua família está vivendo ok, mas você não conseguir conquistar nada daquilo que para você seria importante. E às vezes o que é importante para você não é tão importante do que é para o outro, né? Isso eu vejo essas diferenças muito grandes. Pelo menos eu vejo isso tanto entre os casais quanto na minha vivência como casal. Às vezes é algo que eu super valorizo, que eu investiria assim todo o meu dinheiro e daria lá sorrindo, sabe? Meu marido acha assim, muito besteira, né? Muito superficial. E é a mesma coisa aí. Mas se a gente não tiver esse gostinho, né, de pelo menos uma pequena parte daquilo que a gente ganha ficar pra gente, isso vai criando uma frustração a longo prazo muito ruim, né? Uma sensação de que você não está fazendo nada por você. E aí bem na parte do alinhamento de expectativa, da conversa do casal, de entender os objetivos de cada um e os objetivos da família. Então, independente se você faz uma estratégia junto ou separada, esse alinhamento ele é extremamente importante para você se sentir importante nesse processo, aproveitar no que você está construindo ao longo da vida e também para aproveitar em família. Só para trazer um caso prático, por exemplo, eu tenho um casal que um dos parceiros ama. É hobby que se tirar isso dele, perde o sentido da vida praticamente. Que ele ama bicicleta. Ele ama andar de Uhum, bicicleta. Ele já é profissional. Então, uhum, a pessoa, né, no caso o parceiro, se eu falar, se a esposa, no caso, né, falar que vai tirar essas bicicletas dele e que eles vão pegar o dinheiro das bicicletas e vão investir esse dinheiro, dá briga. uhum, É importante sim. respeitar. Ele não trabalha com isso, ele não ganha dinheiro com a bicicleta, com o Uhum, ciclismo, mas é um hobby que ele gosta, que ele sente prazer. E uhum, como é um hobby também que tem um preço, porque são bicicletas que tem um preço agregado aí, se isso não tiver muito claro no casal, vai começar a ter uma briga desnecessária por falta de alinhamento do que é uhum, importante para um, do que é importante para outro. Porque para ela uhum, falou assim, não, são 5 bicicletas, a gente não precisa disso tudo. Aí ele, não, mas isso é uhum, minha vida, eu não posso ficar sem. Então, se não tem esse alinhamento do que é prioridade para um, prioridade para outro, começa a ter uma briga aqui, né? E aí, a gente entender isso, separar isso, fazer estratégia de um, estratégia de outro, e qual que vai ser, então, o sonho da família? Aí, nesse caso, eles estão planejando algumas viagens aí mais para frente. Que isso é algo que eles uhum, sentem prazer. E também tem a questão da casa também, que eles querem construir, que é para eles uhum, terem espaço. Espaço para os uhum, cachorros, que eles têm 3 e tem uma filha. uhum, Então eles querem ter esse espaço para aproveitar. Então o sonho da família seria ter essa casa. Mas o individual ali é respeitar o hobby dele e que ele não vai pegar o valor das bicicletas para investir em outros objetivos da família. Então, sim. separar isso. E, gente, nesse momento, ter respeito pelo outro é tão importante. Assim, eu sempre falo, não só nos meus vídeos, nos meus posts, assim, que respeito é um pilar assim fundamental do relacionamento saudável. E quando a gente vai falar de dinheiro,
a gente tem que ter muito respeito, assim, por aquilo que é importante para o outro, para aquilo que é prioridade para o outro. É claro que em alguns momentos da vida, essas prioridades vão precisar ser negociadas, né? Às vezes, no meio de uma grande crise financeira, alguns hobbies não vão poder se estabelecer, mas devido a uma situação muito específica. Mas a gente precisa ter muito respeito por aquilo que é importante, né? Seja, por exemplo, a Natália trouxe um exemplo maravilhoso, né? Seja o ciclismo, seja, eu vejo muito assim, a questão dos óleos essenciais para algumas pessoas que gostam, sabe? Seja quem gosta de fazer terapia, seja quem gosta de fazer algum tipo de outros de esporte, sabe? Seja um carro para uma outra pessoa. Algumas coisas materiais, né, gente, têm significados para o outro, né? E a gente muitas vezes não entende qual é o significado daquilo para aquela pessoa, né? Por que ela investe tanto naquilo? Por mais que a gente ache que seja um absurdo, uma besteira, uma coisa que ela está rasgando dinheiro, sabe? Tem gente que está rasgando. Ainda assim, para aquela pessoa, aquilo lá tem um significado. E eu preciso respeitar, mesmo que aquilo tenha zero significado para mim, eu preciso respeitar e eu preciso incluir isso como sendo importante, né, nesse rol desse planejamento, porque é importante para o meu parceiro. E também perceber o que é importante para mim também, porque às vezes eu abro mão de tudo que é meu e acho ruim quando o outro não quer abrir mão do que é deles. Né? Mas é sua escolha abrir mão, né? Então, você não precisa abrir mão de tudo, o outro não precisa abrir mão de tudo. Claro que muitas coisas precisaram ser negociadas, mas vocês precisam se respeitar e tratar o que é importante para o outro com muito respeito, né? E ver como é que vocês vão conciliar essas necessidades. Você trouxe um ponto muito importante, tem que ser responsável financeiramente. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um hobby que é o ciclismo, que esse meu cliente tem, mas isso não quer dizer que está atrapalhando o orçamento da família. E não está atrapalhando os objetivos de poupar, os objetivos do sonho da família. Isso tudo está sendo construído de forma paralela. Uma vez que algumas situações começam a atrapalhar a gestão financeira daquele casal, abrir mão de algumas coisas é inevitável. E aí vai ter que ter uma conversa que vai ser muito mais complexa, porque não é uma conversa simples de ser feita. O que cada um vai abrir mão? Sim. Então, essa conscientização, por isso que quando a gente está falando desse alinhamento dos objetivos, é importante, atrelado a isso, ter uma consciência de como que está a gestão financeira da família. Para entender se aqueles objetivos que eles colocaram como sendo importantes, tanto para um quanto para outro e tanto para a família, se a situação financeira ela vai conseguir atingir esses objetivos, para que eles não se frustrem no meio do caminho. E aí começar a priorizar o que de fato é importante e mudança de comportamento, mudança de hábito. Então eu vejo muito casal que tem um gasto em relação ao ganho, um gasto variável muito alto e que quer mil coisas e quer aposentadoria, quer fazer 3 viagens no ano, tem um monte de objetivo, mas não está fazendo o seu papel no mês a mês. Então, o que é? E é entender qual que é a prioridade. O que é prioridade para mim? Fazer todas as viagens todos os anos, ou 3 vezes no ano, ou não é tudo isso, dá para ser menos, e em compensação a gente pode aproveitar e sair mais com os amigos, aproveitar um jantar num restaurante mais requintado. Então, entender essas prioridades e respeitar para que possa alcançar esses objetivos. E, gente, lembra que eu falei da questão da traição financeira? Olha, veja bem como é complexa essa questão financeira, né? Pegando isso que a Natália falou. Vamos supor que vocês estão passando por um momento financeiro delicado agora, como muita gente está passando, né? Aí o que vocês decidem? Vocês decidem que vocês vão cortar uma série de coisas, né? E aí vocês conversam a respeito do que vocês vão cortar. Aí imagine que um de vocês não quer cortar nada, mesmo no meio de uma crise financeira, e o outro se vê obrigado a cortar tudo porque um de vocês resolve que não aceita cortar nada.
Daí já começa os conflitos. Ou pior, se os dois combinam de cortar as coisas, um cumpre e o outro não cumpre. Aí começa a sensação de injustiça, de que você está sendo explorado, de que você está sendo idiota, sabe? Ou que você está sendo traído muitas vezes, né? Então, esses contratos que são feitos no planejamento financeiro, gente, quando é os dois, quando os dois se engajam, quando cada um corta a sua parte, né? Não fica tão pesado. Agora, quando só um tem que se sacrificar e carregar o outro nas costas, aí fica realmente muito pesado e aí começam a haver várias cobranças, começa a haver conflitos, brigas, um jogando na cara, quem tá carregando nas costas vai jogar na cara, né? E aí desequilibra completamente essa questão da relação, né? Do quanto cada um contribui para a relação. Então, isso são coisas que a gente tem que ficar bem atento. Se existe um combinado, eu acho que um dos problemas, Natália, é que como os casais não falam sobre dinheiro, não existem contratos claros, sabe? Sobre o que é papel de quem. A coisa meio que vai acontecendo sem sentar para conversar, né? E aí, de repente, um tá pagando muito mais do que o outro. E aí essa pessoa se sente mal, não sabe como falar sobre isso, né? Por isso que o que a Natália tá falando sobre o alinhar, gente, é conversar mesmo, é firmar contratos entre vocês de como essa área da vida de vocês vai funcionar, né? O que vai ser prioridade? Onde é que vocês vão colocar os recursos que vocês têm? São muitas conversas, às vezes não é uma única conversa, né, Natália? Muitas conversas, até que vocês consigam encontrar um lugar em comum e unam forças nesse sentido. Porque, de novo, se contrata lá a Natália, né? Um faz o planejamento financeiro, o outro não faz. Nossa Senhora, a casa cai depois de um tempo. Não é, Natália? Como é que é? É exatamente isso. Essa questão da conversa, ela é extremamente importante. Uma coisa que é importante que vocês saibam também é que não é, quando eu estou falando de alinhamento, não é simplesmente chegar e juntar o dinheiro dos dois e agora é um dinheiro só. Não é assim. Até porque cada casal vai funcionar de uma maneira. Igual, por exemplo, teve um casal que eu atendi e que eles não queriam abrir conta conjunta. Isso partiu da mulher. Porque ela falou assim, não, se eu abro conta conjunta, ele não vai nem deixar eu comprar coisas que são importantes para mim. Aí ela falou de uma bolsa em específico lá. E aí ele vai ficar controlando as minhas compras. E ela pode fazer a compra. Uhum. Então, ela não queria. Só que eles conversaram e chegaram na seguinte escolha. Cada um vai cuidar do seu. Uhum. Temos a meta da família. Uhum. E aí eles vão conversar para atingir a meta da família. Então, se teve um mês que um contribuiu mais com o outro no outro mês tem que compensar o que o outro contribuiu a mais no mês anterior. Então, isso foi algo que eles encontraram como solução para que ela não se sentisse invadida na privacidade dela de poder escolher o que ela quer, sem que ele ficasse recriminando, e ao mesmo tempo dele ficar também tranquilo de que aquele objetivo que eles traçaram, ele está evoluindo, está acontecendo. Então houve esse acordo, houve essa comunicação. Então não existe uma única estratégia. Assim como eu tenho outros casais que juntam tudo. Junta tudo, trata como uma coisa só. Então, não tem essa diferenciação de o que é de um e o que é de outro. É o da família. A partir dali, não tem algo que você não pode gastar com tal coisa, não. O que é importante a gente tem alguns objetivos, atingiu aquele objetivo, você gasta como você quiser. O importante é cumprir com a regra que a gente estipulou. Aí tem outros casais que fazem essa diferenciação, o que é de um, o que é de outro. E tem casal também que faz, não, o que é da família é isso aqui. Então a gente vai dividir 50-50. O que é seu pessoal, o que é dele pessoal, cada um cuida. E aí tem as metas que eles vão cumprir individualmente, não necessariamente na mesma proporção.
Então, cada casal tem uma forma de gerir essa questão financeira. Só que essa forma ela só vai ser estabelecida depois que houver essa conversa. E Sim. entender como que vai ser bom para os dois. Porque às vezes um tá até achando que o melhor seria juntar tudo. Só que o outro, ele tá muito resistente. Então, por que que a gente não começa fazendo um pouquinho de cada coisa? Um pouquinho dos dois, assim, cada um controlando o seu, estipulando uma meta ali, e aí vai evoluindo. E aí, para que a conversa também evolua. Então, Sim. é tudo uma questão de comunicação e de sentar, alinhar os objetivos. Todo mundo acha que é muito clichê falar sobre objetivo. Ah, eu tenho que ter um objetivo. É muito clichê, é muito assim. Se vocês forem ver matéria dessa área de mercado financeiro, de planejamento financeiro, se vocês forem ler a respeito, um dos primeiros passos é a definição de objetivo. Sim. A maioria fala isso. Só Sim. que, na prática, ninguém faz. Sim. Então, por que é algo que é tão claro, mas que as pessoas não fazem? Então, a gente tem que começar a entender que, por mais que algumas coisas a gente saiba, a gente tem que entender que a gente não faz. Então, tem que mudar essa forma como a gente lida. Eu gosto muito de uma questão que o pessoal fala, quem quer perder peso? Muita gente sabe como perder peso. É ter uma dieta saudável, que é praticar atividade física. Eu não vou entrar nas exceções, mas estou falando de uma regra geral. Mas por que é o que a maioria às vezes não consegue? Então, só saber não é o suficiente. Sim, exatamente, exatamente. E eu acho também, Natália, pegando isso que você está falando, as pessoas se sentem desconfortáveis de falar sobre dinheiro. E tem uma coisa, né? E eu falo isso em várias lives em contextos diferentes. Pessoal, a gente não faz só o que é confortável, né? Então, ser adulto significa lidar com aquilo que é desconfortável. E às vezes falar sobre dinheiro vai ser desconfortável até vocês conseguirem encontrar um jeito, até vocês aprenderem a se respeitar, até vocês aprenderem uma série de coisas. Falar de dinheiro vai ser desconfortável, mas não quer dizer que dá para não falar sobre isso, né? Que dá para simplesmente ir vivendo e vamos ver no que vai dar, porque isso é uma área muito importante. A parte financeira, gente, inclusive, é uma das partes que mais, quando tem um problema sério financeiro, né? É uma das partes que mais provoca separação, essa questão financeira, porque a questão financeira é o que garante a qualidade de vida do casal, né? E, de novo, é bonito achar que a gente vai viver de amor, mas não é assim que funciona na prática, né? Então, assim, o casal precisa ter muito maturidade para conseguir enfrentar uma crise financeira. E se não houver o mínimo de diálogo, né? Se vocês não conhecerem minimamente como é que um e o outro funciona, vai desandar. Então, é ruim, é chato. DR é um saco. DR sobre dinheiro, então, deve ser horroroso. E mas tem que ser feito, né? Não é porque é chato que você não vai fazer, você vai precisar fazer. E uma outra coisa também, Natália, não sei se você observa isso. Eu acho que uma das questões também do dinheiro é a confiança, sabe? As pessoas são muito desconfiadas em relação a dinheiro. Mesmo dentro do casal, gente, as pessoas são desconfiadas, sabe? Eu já atendi casais que um não sabia quanto o outro ganhava, sabe? Essa coisa assim de que, nossa, se ele souber que eu tô ganhando muito, ele vai querer abusar de mim, sabe? E se você vem de uma história de vida onde existe muita desconfiança e você não confia nem na pessoa que você casou, aliás, se você não confia na pessoa que você casou, como é que você vai construir patrimônio, né, Natália? Se você acha que você está aí dormindo com o inimigo que vai roubar seu dinheiro, como que você vai pensar em planejamento financeiro? Como é que você vai pensar em planejamento de patrimônio com uma pessoa que você não confia? E assim, acho que trazendo uma informação até um pouco mais técnica, Luísa, é que muita gente acha que os casais que às vezes não falam a respeito, não vou fazer o meu. Primeira coisa, gente, assim, muitos casais fizeram um casamento no regime de comunhão parcial. Se você
se você tá num relacionamento, se você é casado, ou você tá numa união estável, e essa união estável não teve um acordo lá no cartório, que é ter separação total, você já está enquadrado no regime de comunhão parcial. Uhum. Tudo que você estiver construindo a partir do seu relacionamento, o outro tem direito. Uhum. Então, beleza, você pode até não querer compartilhar com o seu parceiro o que você está fazendo, o que você está ganhando. Mas saiba que ele tem direito. Então, não adianta você querer fazer o seu, porque se você fizer o seu direitinho e o seu parceiro não fizer, você vai sofrer a falta de planejamento que ele está tendo. Exatamente. Então, se você já começou no regime de casamento de comunhão parcial, eu diria que, querendo ou não, vocês são forçados a falar de dinheiro em conjunto. Uhum. Não Sim. adianta, não adianta. Porque tudo que está sendo construído após o casamento, isso vai ser dividido entre os dois. Aquilo que você tinha antes, ou se você recebeu uma herança, não, tudo bem. Aí, nesse caso, não. Mas se você está começando a sua vida agora e colocou regime de comunhão parcial, você precisa falar com o seu parceiro. Não adianta. Não, Sim. já começa por aí. Sim, até porque se você tá fazendo o seu e ele não tá fazendo o dele, se vocês separarem, ele ainda vai pegar o que você fez, viu? Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer por você, inclusive, se você tá num regime de comunhão parcial, é conversar o máximo de dinheiro, ou de dinheiro que você puder, porque, assim, se você constrói e o outro não constrói, se houver uma separação, você ainda leva prejuízo financeiro. Você não leva só prejuízo emocional, que acontece em muitos... Você ainda leva um prejuízo imenso financeiro. E eu diria que não só essa parte do outro vai pegar o que você fez, mas se o outro fez, desculpa a expressão, merda, você vai levar isso para você também. Então, eu tenho um exemplo, eu tenho um casal que, na verdade, já chegou para mim, a pessoa já chegou para mim com a separação já. Só que no caso foi tão sério que a outra pessoa tinha dívida, que não tinha nada a ver com a outra pessoa, e aí isso foi crescendo, foi tomando uma proporção maior, eles não tinham uma organização financeira, e aí quando eles perceberam, já estava a situação estava insustentável, pediu a separação, a pessoa, né, o parceiro que não contraiu aquelas dívidas, está pagando pelas dívidas que o outro fez. Sim. Por isso que é importante saber da vida financeira do outro, viu, gente? Principalmente aí quem está em comunhão parcial de bens, viu, gente? Faça isso, isso também é segurança para você. Aqui o Jean falou uma coisa interessante, né? Como é que você dá a sua vida para a pessoa e não tem coragem de partilhar o dinheiro? Mas, Jean, vou te falar, muita gente não confia na questão do dinheiro, sabe? Porque dá muito essa sensação de que se você compartilhar a sua informação financeira, o outro vai abusar de você. O outro vai te explorar de alguma forma, sabe? O outro vai... Aqui a gente fala montar em cima de você, né? E as pessoas ficam com medo, então elas nunca falam totalmente, assim. Às vezes, tem pessoas que não sabem nada, uma da vida financeira do outro. Tem casais que um esconde o dinheiro do outro, inclusive, né? Então, o outro começa a juntar dinheiro escondido, né? Porque não tem essa confiança. E tem uns que abrem só parte e não abre a outra parte, sabe? Então, sempre dá a sensação de que está ganhando menos, né? Isso tudo tem a ver com confiança, gente. Dinheiro diz muito de confiança, sabe? E eu acho que é importante vocês avaliarem aí, casais que estão aí nos escutando. Se você tem muita dificuldade de falar sobre dinheiro com seu parceiro, verifica que tanto que você confia nele, sabe? Que tanto que você se sente confortável para falar abertamente sobre esse assunto. Porque isso é uma coisa importante que diz, às vezes, sobre você, porque pode ser que a sua desconfiança não tenha nada a ver com o outro, ou diz sobre o seu relacionamento, que está acontecendo alguma coisa lá que você não confia na pessoa e é importante que vocês olhem essa questão. Eu tenho um exemplo de um casal, esse foi até engraçado, que eles começaram comigo e aí foi uma decisão do casal começar, vamos
construir. E o homem da relação sempre teve um hábito de gastar muito e investir no que aparecesse. Voltou. O que aparecesse de oportunidade. E aí não tinha tanta responsabilidade financeira. Já a parceira dele, a mulher, essa minha cliente, ela foi sempre criada num contexto onde a família sempre poupou. Assim, isso era uma regra, porque eles tinham muito medo do que poderia acontecer. A família viveu aquela questão da inflação lá na altura. Então, eles foi um perfil de que eles sempre pouparam muito. E aí, quando a gente começou, beleza, né? A gente faz a relação do que eles têm, qual que é a estratégia, quanto que eles têm que aplicar, onde eles vão investir, quais são os investimentos de curto, médio e longo prazo. E aí, no meio do caminho, ela, de repente, chegou com um valor para mim. Nossa, Natália, ó, ganhei isso aqui, vamos investir. Só que aí depois, eu conversando com ela não se sentiu segura de abrir logo no início do trabalho tudo que ela tinha, porque ela ficou com medo de que quando o marido dela soubesse que ela tinha aquilo guardado e que ele não sabia, que ele ia inventar alguma outra, ia entrar em alguma outra oportunidade, em alguma outra coisa que já tinha oferecido e que fosse o dinheiro que é tão sofrido que ela juntou, que ele fosse torrar tudo. E aí, quando ela viu que o trabalho estava evoluindo, que ele estava super comprometido com o projeto, super comprometido com o planejamento, e ela também, e ele foi entendendo, e aí eles foram conversando mais a respeito, e aí ela se sentiu confiança de abrir aquilo, assim, para mim, não só para mim, né? Mas ali abrir para a família. Porque aí ela falou assim, não, agora eu sei que meu dinheiro está em boas mãos. Eu não vou arriscar o meu dinheiro de forma inconsequente, porque era assim que ela via as atitudes do marido em relação ao dinheiro. Para ela, ele tinha algumas atitudes inconsequentes, que ele não pensava. Ele não colocava qual que era os prós e os contras. Ele simplesmente fazia na emoção. E isso gerava uma desconfiança muito grande nela. E não tinha nada a ver com questão conjugal, fora. Sim. Gera insegurança no outro, né? Se você não tem um comportamento responsável diante do dinheiro, isso gera insegurança no outro e desconfiança, né? Porque aí você não sabe até onde... isso também diz dos limites, sabe, Natália? Como é difícil a gente colocar alguns limites quando a questão é dinheiro, né? Porque é um assunto delicado. Aí vem aquilo, o que é meu é meu, o que é meu é nosso, né? O que é seu é nosso. O que é difícil, né? Muitas vezes, na hora de colocar os limites nessa coisa do que é meu, do que é nosso, do que é seu. Por isso que cada casal vai ter que encontrar formas, né? Primeiro, de que haja confiança e de ver como é que se sentem confortáveis com isso. Só para a gente encerrar, Natália, tem uma pergunta aqui que eu acho que é importante a gente responder. Gente, que tema legal esse, né? Já tive milhões de ideias aqui de um monte de coisa, de vídeos, de posts, que coisa legal isso, né? Achei o máximo conversar, viu, Natália? Como isso dá desdobramento, viu, na vida do casal. Só a pergunta do Jean, ele diz o seguinte: se tiver dívida ocorrida durante o casamento e o casal não tem bens, se o casamento termina, a dívida tem que ser dividida depois do término também? É o seguinte, Jean, depende de como que essa dívida foi contraída, tá? Então, por exemplo, você falou que o casal não tem bens, mas a dívida foi contraída no nome de um dos parceiros. Se ele não honra com os pagamentos, aquela dívida vai para protesto. Se ele não honra, aí o parceiro é envolvido nesse processo para que ele também possa arcar com essa dívida. Então, depende. Não necessariamente logo de cara a dívida já vai para o parceiro. Porque se, então, colocando, né, o fulano, o João e a Maria. O João foi lá e contraiu a dívida. E tá no nome dele. Se ele tá pagando, a Maria não vai ser envolvida.
Qual que é o problema? O João para de pagar, ele não tem nada no nome dele, e aí vai atingir a Maria, porque ela estava com ele nesse processo. Aí, nesse caso, a Maria ela tem que arcar. Senão, também o nome dela vai ficar sujo, e aí vai bloquear bens. Então, se ela não quiser não comprometer a situação dela, o nome dela, o crédito dela, aí ela tem que arcar. Que foi o que aconteceu nesse exemplo que eu dei do casal. Na verdade, a pessoa que já chegou para mim, já com a separação, ele tinha acabado de separar, e o marido dele, né, o ex-marido dele, que contraiu a dívida, só que ele não estava gerando renda, não conseguia quitar a dívida, o nome dele já estava sujo. Aí esse meu cliente teve que assumir para que ele o nome dele não ficasse sujo. Então, que delicado, né? Nossa, eu fico pensando, final de casamento, né? Onde você, de novo, já é difícil toda a reconstrução emocional e de vida, fazer uma reconstrução financeira, assim, de dívida. Já é difícil reconstruir financeiramente após um divórcio, né? E ainda sair do divórcio cheio de dívida é muito difícil. Teve um detalhe, Luísa, que ele teve, no caso desse meu cliente, ele teve que voltar para casa da família para se organizar financeiramente, porque estava tudo bagunçado, então ainda teve que, na cabeça dele foi como uma regressão. Tipo assim, ele estava evoluindo na carreira dele profissional, e assim, para ele lidar com essa situação de ter que voltar para casa da família, era como se, nossa, mas o que eu tô fazendo? Trabalho pra caramba, tô ganhando bem, e eu ainda tenho que voltar para casa da minha família, eu tenho que depender da minha família, pelo menos temporariamente, e ele teve que fazer isso, para que a vida financeira dele não ficasse mais impactada do que estava. Mas foi algo assim, temporário. Ele conseguiu se reorganizar. Só que ele teve que passar por esse processo, então ainda foi mais doloroso ainda. Porque ainda teve um sentimento de que, nossa, eu estou regredindo ao invés de progredir. Então, sim, muito difícil. Pessoal, vamos então caminhar para o encerramento. Natália, para a gente encerrar de maneira bem rapidinha, eu sempre fico com medo de não gravar a live aqui. De maneira bem rápida, assim, qual que é a dica que você deixaria aí para os casais que estão aí tentando se organizar financeiramente? E deixa seus contatos, por favor, para as pessoas te acompanharem, te seguirem, né? Procurarem enfim, seu serviço, gente, que super vale a pena, super indico, Natália. Fala aí então pra gente. Bem, primeiramente, acho que a grande mensagem é conversem. Conversem, falem aquilo que é importante para você, escute aquilo que é importante para o outro e defina em comum objetivos da família. É importante olhar para si, com certeza, é importante também respeitar e olhar para o outro, mas definam objetivos em comum para que a família esteja engajada, para que o casal esteja engajado de conquistar algo em conjunto. Seja uma viagem, seja a troca de um carro, seja o planejamento dos filhos, seja um investimento em um negócio próprio, que os dois queiram fazer em conjunto. Então, encontre objetivos em comum para que vocês consigam realizar e ter esse aproveitamento de, nossa, nós conquistamos algo. Eu vejo que isso faz muita diferença quando existe essa definição em conjunto. O casal, ele flui porque cada um está motivado para que aconteça. Agora, em relação aos meus contatos, gente, meu Instagram é Natália Jules. Vocês podem me chamar lá. Se vocês tiverem outras dúvidas, podem entrar em contato comigo. Então, lá vai ser o caminho mais fácil. Dá pra gente depois falar pelo WhatsApp, se assim vocês preferirem. Mas quem não me segue, quem não me conhecia, fica aí para vocês me seguirem também, porque eu tô gerando conteúdo para que vocês aprendam um pouquinho mais dessa parte de planejamento financeiro. E eu queria agradecer o convite, Luísa. Muito obrigada. Gosto demais de falar sobre esse assunto, então se eu pudesse, eu continuaria falando aqui, igual a gente faz as reuniões e às vezes passa,
se empolga e vai falando sobre muitas coisas. Vamos fazer mais vezes, né, Natália? Acho que a gente tem que fazer por etapas, assim, tem tanta... Agora tá começando a surgir as dúvidas aqui, né? Tem tanta coisa que dá pra gente discutir sobre esse tema, né? Vamos fazer mais vezes. Sim, vamos fazer, porque é um tema, gente, que, igual a Luísa falou, que gera muita separação, infelizmente. Então, vamos falar sobre isso para evitar esse tipo de problema, até para ter esse alinhamento de expectativa. Eu tive uma gravação, até o pessoal tá aqui presente. Acho que travou, Natália. E ela estava me trazendo que a quantidade de casais que chegam até ela que não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam e querem estipular um orçamento, mas eles nem têm o controle da vida financeira. Então ela se vê muitas vezes, ela até falou assim, Natália, eu não tenho formação para ajudar o planejamento financeiro. E muitas vezes eu tenho que ajudar nesse aspecto. Então, isso influencia porque uma coisa é você tá ali na festa, aproveitar, tá lindo, maravilhoso. Mas depois no dia a dia é uma outra Outra situação. realidade. E uma coisa que ela falou muito para mim também é que ela está comprometida, né, de fazer com que esse casal fique junto. Então ela sente muito quando o casal não evolui, às vezes até por falta de alinhamento de expectativa, porque por conta de algum problema financeiro que surgiu. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Mas então tá, Natália, muito obrigada. Vamos fazer mais vezes, vamos eleger temas. Gente, se vocês têm dúvidas, mandem lá para a Natália. Me mandem no direct mais temas a respeito de relacionamentos e dinheiro, que eu chamo a Natália novamente aqui para a gente fazer uma live, tá? Muito, muito obrigada a todo mundo que ficou até o final com a gente. Natália, beijo grande, muito, muito obrigada, viu? E a gente se vê nas próximas lives, tá certo? Um grande beijo e um abraço. Até mais. Tchau, gente. Tchau, até pessoal. mais. Até Obrigada. mais.